Isso está mostrando que o problema do povo hoje não é ignorância, é conhecimento errado, conhecimento perigoso e inútil, que ocupa o lugar do conhecimento válido. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. O que eu aprendo de Oséias 4,12? O problema do povo de Israel, quando falava assim, o meu povo perece por falta de conhecimento, não é que o povo era ignorante, é que o povo era doutor em paganismo. Eles eram ignorantes em Javé. Ou seja, eram ignorantes em Yahvé. Yahvé, não Javé, porque a letra J simplesmente não existia até os anos de 1500, até o século XV. O inventor da letra J foi um francês, Pierre de la Ramée. Percebeu a diferença? Eles tinham conhecimento, mas não de Deus. No rodapé da Bíblia King James, lemos o seguinte: somos descendentes de Deus. No hino de Cleanto, em homenagem a Zeus, Deus em grego, somos todos a sua descendência. O que significa o nome Deus? Corresponde a Zeus. Vemos isto também na Bíblia Ortodoxa Romena. Uma clara referência a Zeus. Em Gênesis 1, versículo 1, está escrito: Lá incepto affacut domine Zeu. Criou Deus. Dunezeu, uma clara referência a Zeus. Também vemos isto na enciclopédia Trópico, que diz que muitas divindades mais importantes encontraram perfeita correspondência com deuses do Olimpo helênico. A primeira delas, estas são Jeová, que é Zeus. Vamos tomar, por exemplo, o nome Deus em português. Se retrocedêssemos no passado, descobriremos que esse nome pode ter sido o agrupamento de pouquíssimos grupos sonoros vindos de Babel. Por exemplo, os idiomas greco-latinos, como o português, dizem Deus, Die, Deus, Theos, Zeus. Vemos então, nas palavras do próprio Rodrigo Silva, o título Deus, que é uma referência ao ídolo maior do panteão greco-romano, Zeus. E como é que na arqueologia eu vejo isso? Bom, eu posso mostrar para vocês, através de um exemplo arqueológico, que o povo de Israel e Judá se tornava cada vez mais doutor em paganismo e menos alfabetizado no Deus de Abraão. Vamos falar desse sítio arqueológico aqui, Tel Motzá, que fica pertinho de Jerusalém. Ele está a 3 ou 4 quilômetros da Grande Jerusalém. E em Tel Motzá, eles descobriram uma coisa muito interessante, da época da monarquia. Um altar de sacrifícios. Isso chamou atenção porque o local do sacrifício era Jerusalém, era o templo. Mas mesmo com o templo funcionando em Jerusalém, havia ali do lado um altar de sacrifícios. Aqui está o sítio arqueológico e aqui atrás fica o altar de sacrifícios. Porém, olha o que chamou atenção. Junto ao altar, várias estatuetas. Vocês sabem, uma das coisas que marcam o sítio israelita é o fato de não encontrar ali estatuetas, ídolos. Mas olha quantos que encontraram ali. Olha a quantidade. Sincretismo. Eles faziam por um lado o que Deus mandava e faziam por outro o que Deus detestava. Uma das divindades que mais chamava atenção naquela época era Áshera. Áshera era a esposa de El, da família de Baal. Da família de Baal. Prestaram atenção? Bel, da família de Baal. Todos os nomes com a terminologia El
foram dados em honra ao ídolo Bel ou Baal, ídolos babilônico e cananeu. Exemplo disso são os nomes de Daniel, Gabriel, Samuel, Miguel, etc. Gabriá significa mensageiro de Iá. Mudaram para Gabriel, mensageiro de Bel. Micaiá significa quem é semelhante a Iá. Mudaram para Miguel, quem é semelhante a Bel. Samuiá, o ouvir de Iá. Mudaram para Samuel, o ouvir de Bel. Daniel, que significa Iá é juiz, mudaram para Daniel, Bel é juiz. Os nomes dos jovens hebreus foram mudados com a intenção clara de homenagear os deuses babilônicos. E hoje é diferente? Mudando-se o nome, muda-se a quem adora. Se você adora a Deus, a quem está adorando? Se o nome do Criador não é esse, está adorando ao ídolo maior do panteão greco-romano, Zeus. E olha esse achado arqueológico aqui que incrível. Alguém desenhou, isso aqui é datado do século X a.C. Alguém desenhou aqui 3 personagens e escreveu em hebraico aqui em cima, para Yahweh, o nome de Deus, para Yahweh. Vocês ouviram o que ele disse? O nome de Deus, Deus entre aspas, né? Yahweh, o nome de Deus, Yahweh. As letras hebraicas que estavam escrito o quê? Deus? Não, estava escrito Yahweh. E escreveu em hebraico aqui em cima, para Yahweh, o nome de Deus, para Yahweh. Se ele sabe que o nome verdadeiro é Yahvé, por que então usa o nome falso? Por que não usar o nome verdadeiro? A Escritura tem ordens claras a respeito disso. Em Êxodo 23:13, nós lemos o seguinte: tenham o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem nomes de falsos criadores, nem se ouçam tais nomes dos seus lábios. Êxodo 23:13. Nem se ouçam tais nomes dos seus lábios. Dos lábios de quem? Do povo do Eterno. O que dizer de cantar em louvor e adorar e ensinar os outros a adorarem? Irmãos, isso é um dado histórico que eu tenho. A maior parte do cristianismo, através dos séculos, sempre foi formada por gente simples, pobre e com baixa cultura. Quando você pega as catacumbas de Roma, você analisa os grafites que os cristãos primitivos escreviam lá, havia tanto erro de concordância de grego e de latim, que era a língua deles, que você vê que a maioria... A linguagem dos judeus da diáspora, na época do apóstolo Shaul ou Paulo, era o aramaico. E, de fato, inscrições judaicas em aramaico foram encontradas em Roma, Pompeia e também na Inglaterra. Está a fonte para vocês. Em Filipenses 3:5, Paulo diz: recebi a Brit Milá, a circuncisão, ao 8º dia. Sou da linhagem Ashuru, da tribo de Beniamim, hebreus dos hebreus, e quanto ao mitzvah, parush. Quanto à instrução, ou à lei, fariseu. Os primeiros crentes em Yahushua eram Yarudim, Natzarim, judeus, nazarenos. Os primeiros gentios que criam no Nazareno estavam centralizados em Antioquia, na Síria. Nós vemos isso em Atos 11:26. Na Escritura, nós lemos o seguinte: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia
e por todo um ano se reuniram naquela querrilá, ou congregação, e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de Netzarim. Nas Bíblias de traduções da Igreja Católica, aparecem a palavra foram chamados pela primeira vez de cristãos, mas na escritura hebraica não existe a palavra Jesus, nem Cristo, nem títulos de cristão. É muito natural, pois a Brit Hadashah se chama Ketuvim Netzarim. Brit Hadashah foi traduzido por Novo Testamento e Ketuvim Netzarim é escritos nazarenos. Escritos nazarenos. Os sírios falavam siríaco, um dialeto do aramaico. Esses primeiros grupos teriam necessariamente um evangelho em hebraico e aramaico. O fato de o Novo Testamento ser enviado para os gentios, isto não significa que estes gentios inicialmente falavam grego. Pelo contrário, os primeiros crentes gentílicos utilizavam o idioma hebraico e aramaico, que também era falado pelos sírios e assírios. Os escritos do livro de Matitiahu são originais em hebraico. Isto, no livro Eusébius, nós lemos o seguinte: os escritos do livro de Mateus, originais para os crentes judeus, eram em hebraico. Jerônimo também afirma ter sido em hebraico para beneficiar estes da circuncisão que tinham crido. Aqui está a fonte. Que idioma os assírios falavam? Aramaico. Toda a liturgia da sinagoga durante o segundo templo era em hebraico e aramaico. O idioma que predominava nos primeiros Netzarim nunca foram gregos e nem latinos. Quem sabe por isso os erros tantos dessas inscrições na caverna citada por Rodrigo Silva. O fato de a Bessorá de Yahushua ser enviada aos gentios não significa que ela foi escrita em grego, e sim em hebraico, já que a língua falada era o hebraico. Ele mostra um Salvador hebreu, escrita por discípulos hebreus. E as histórias que foram escritas foram de um povo hebreu que utilizava símbolos exclusivamente da cultura hebraica, que estavam escritos em hebraico. Roma o transformou em um salvador com um nome falsificado greco-romano, escrito em grego e latim. E ao povo Yarud, aos judeus, todos deveriam abominar, ter aversão, tratar com extremo desrespeito. A perseguição foi ferrenha e a morte era pena por ser um Yarud. Yahushua, o nome hebreu, desapareceu, cumprindo-se a profecia de Yarmiyahu, Jeremias 11:19, que diz: Eu era como um manso cordeiro levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam contra mim. Destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes. Não haja mais memória do seu nome. Yahvé aparece até hoje nas versões da Bíblia de Jerusalém apenas. No século IV, apareceu Iesos, no grego, Ieves, no latim, e cerca de 300 anos surge Jesus na Bíblia do padre João Ferreira de Almeida, tradução no português colocado pela Sociedade Bíblica. Cristo vem do grego Christos, ungido, mas incontestavelmente traz em seu embrião histórico e linguístico provas de que se trata de uma unção solar. O dicionário mostra o cris, ou criso, significando eclipse do Sol.
Cristo, do grego Christos, significa ungido do sol, ou pelos raios da crista do sol. Tudo surgiu com Constantino no século IV. Na Batalha da Ponte Milvia, a 28 de outubro de 312 da Era Comum, a tradição sustenta que ao anoitecer de 27 de outubro, quando os exércitos se preparavam para a batalha, Constantino teve uma visão quando olhava para o sol que se punha. Ele viu no céu as letras XP, Cristo, entrelaçadas como numa cruz enfeitando o sol. Juntamente com a inscrição em latim, havia os dizeres in hoc signo vinces, sob este signo vencerás. Então assim apareceu o Cristo e o cristianismo. A evidência final de que nos primeiros séculos os judeus conversavam em hebraico poderá ser encontrada em outros documentos daquele período e também mais tarde. Dentre essas evidências inclui-se os rolos do Mar Morto em aramaico dos anos 60 a 70 da nossa era, as cartas de Gamaliel em aramaico dos anos 30 a 110, as guerras judaicas por Josefos, que estão escritas em hebraico do ano 75, Mishra, em hebraico dos anos 220 depois do Salvador, e Gemara, que também está escrito em aramaico nos anos 500 da nossa era. Se encontraram inscrições gregas em catatumbas romanas, certamente não foram dos Netzarim, os seguidores de Yahushua HaMashiach. A palavra Cristo, cristianismo, essa foi em substituição da palavra Mashiach, que significa ungido de Yah. Bem diferente. O problema do povo de Israel, quando falava assim, o meu povo perece por falta de conhecimento, não é que o povo era ignorante, é que o povo era doutor em paganismo. Eles eram ignorantes em Javé.